Vamos lá, vamos começar. Normalmente a gente faz todo sábado, né? Faço um recap semanal ali do que aconteceu no mercado, né? Obviamente sempre sai muito conteúdo bom, muito aprendizado, muito ensinamento, sai bastante coisa legal. E, né, eu normalmente eu mostro as minhas execuções, né? Seja gravado, seja gain, seja stop, seja gravado, seja via print, que às vezes a gente tira. E também, né, explico o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu não fiz, né? É importante. Seria muito fácil eu vir aqui, era só basta ter comprado aqui, né? Sendo que eu não fiz, seria muito fácil. Então, o intuito disso aqui é que a gente sempre aprenda algo, né? Todo sábado aí que já encerrou a semana, que a gente está mais tranquilo, não tem fritação, não tem mercado para a gente trabalhar, não vai abrir daqui a pouco. Então, para que a gente possa fazer um recap, né, dentro de uma proposta que eu tenho para mim, pessoal, que é o meu planejamento versus a minha execução, para mim poder fazer uma revisão disso, né? Essa é a tríade que leva a gente ao sucesso. É o planejamento, a execução e a revisão disso, né? Não adianta eu me planejar, não executar e não rever. E também não adianta eu me planejar, executar e não rever, né? Os acertos, os erros, aquilo que a gente pode melhorar. Então, eu normalmente faço isso de sábado, né? A gente tem feito isso já faz 3, 4 meses, talvez, não lembro. Todo sábado a gente faz uma revisão e também a gente aproveita para olhar o que pode vir a acontecer, né, na próxima semana, obviamente de uma forma mais genérica ali, não é cal, não é achismo, não é conceito mágico, né? Vamos pensar ali o que a gente pode fazer para a próxima semana. Então, eu, normalmente a gente faz fechado, né, no grupo fechado. Resolvi fazer público aí, porque imagino que todo mundo esteja ah, interessado, né? Então, dentro da nossa semana, aqui está a semana inteira de negociação, né? Desde segunda-feira, começando por segunda-feira, o que eu vim observar aqui em segunda-feira, né? Para quem é aluno, foi aluno, alguma coisa assim, sabe de alguns modelos operacionais que eu tenho, que eu já passei, e aí esse modelo ele aconteceu de forma bem interessante na segunda-feira, né? Como é que eu vim para segunda-feira? Segunda-feira, cadê minha segunda-feira? Aqui, segunda-feira. Segunda-feira nós tivemos uma quebra de correlação acontecendo. Por que essa porra não tá andando junto? Aqui. Nós tivemos uma quebra de correlação acontecendo entre Q3 e Q4 com o Dow Jones. Aí que não tá certo isso aqui, né? Era pra estar andando junto. Aí, agora sim. Então nós tivemos uma quebra de correlação. Se você pegar a máxima de Q3, que foi, nós tivemos, né, um Q3, Q4 acontecendo aqui no ciclo de 90 minutos. Se você observar esta máxima aqui, ela já é 11 e pouco, né? Então eu tinha esta máxima,
do ciclo anterior, 10 horas. O próximo ciclo ele começa às 10h30. Minto, né? Não, 10h30, certo? Tá aqui. Então eu tive um Q3, Q4 dentro do ciclo de 90 minutos aqui. Beleza. O que eu vou esperar para o próximo? Uma outra quebra de correlação. Então eu tenho dois acontecimentos aqui, duas quebras de correlação de topo, me dando parâmetros de reversão, certo? Porém, em compensação, isso aqui, esse price action até aqui é sexta-feira. Em compensação a isso, sexta-feira não pagou o movimento, né? Se ele teve a quebra de correlação, no caso aqui dupla, né, confirmada, só um minutinho. Se ele teve a quebra de correlação confirmada por 2 ciclos, a minha expectativa é que nós tenhamos expansão. No caso aqui, seria uma reversão deste movimento anterior, certo? Porém, na sexta-feira, o preço se fecha aqui e não paga o movimento. Qual é a minha expectativa para a segunda? Que segunda pague o movimento que se deu da reversão do final do dia lá na sexta-feira. E aí, segunda-feira abre já literalmente despencando, né, pagando esse movimento de reversão que se deu no fim de sexta-feira. Maravilha. Não operei aqui, não opero Ásia, né? Não está dentro do meu plano de operar Ásia. Mas o que eu tenho aqui? Quando eu tenho uma quebra de correlação acontecendo, eu tenho, né, para quem viu, sabe, já estudou, eu tenho a nossa Revolving True Open. Ela só existe quando tem-se quebra de correlação. E se eu estender ela no tempo, é nela que eu quero ver uma segunda quebra de correlação, podendo ser de diversas formas. Pode ser um novo SMT, poderia ser um novo SMT, e ele pode ser em formato também de Precision. Tá aqui, né? Se você observar este cara aqui, no ES fecha negativo e no Dow Jones fecha positivo. A partir desse momento, né, principalmente se tratando do ES, por quê? Porque o ES deu pullback nele. A partir desse momento, eu tenho, né, eu já expliquei isso uma vez e falo de novo, é no momento em que o preço faz o pullback na RTO, é quando ele vai andar mais, né, em matéria de pontuação, mais e mais rápido, certo? Se você observar o Nasdaq aqui, o que eu puxei? Eu puxei o preço do Q4 de sexta-feira. Por quê? Porque foi ele que teve a quebra de correlação também, certo? Ele é o 15 minutos, é entre uma sessão e outra, e eu também tive o de 5 aqui. Então o 15 é mais forte, né, do que os 5 minutos. Estendi ele no tempo, você vê que ele não faz o pullback, ele não chega lá, né? O Nasdaq não chega lá. Aonde que ele para? No preço de abertura de Q1. O que é isso aqui? Preço de abertura de Q1. A partir do momento que eu tenho essa quebra de correlação, eu posso usar o preço de abertura deste Q1 como, neste caso aqui, uma resistência com base em algoritmo. Nada mais, o preço vai lá, bate nele e a partir desse momento ele começa de novo toda a entrega do preço. Se você pegar de forma bem simplista aqui, né? Pegar o ICT, o que são esses 3 candles para cima? Três candles consecutivos para cima, um order block. Como se confirma um order block, né? Se você achar necessário essa confirmação através do displacement, do gap que, né, do Fair Value Gap que rompe o order block. Você vê que logo em sequência ele bate no preço de abertura do Q1, que é resistência neste caso aqui, né? Por que ele é resistência? Ah, é aleatório? Não é aleatório. Por que ele é resistência? Por conta da quebra de correlação que nós tivemos aqui. Ou seja, minimamente, por mais que a Ásia abriu e pagou, o que a Ásia veio fazer aqui?
né? Eu poderia usar esse fundo, esse fundo, esse fundo. Escolha um fundo aqui que você queira. O que que a Ásia veio fazer até aqui? Veio fazer o MSS, né? Veio mudar a estrutura. A partir desse momento, faz o pullback no preço de abertura de Q1, né? Então nós temos uma expansão, uma acumulação e o que, que é isso aqui? A manipulação do movimento, né? Ele finge que vai para cima, entrega agressivamente para baixo. E aí você tem order block, você pode, né? A gente pode desenhar aqui 1 milhão de coisas. Eu tenho order block, que são os 3 candles consecutivos. Eu tenho também aqui um Fair Value Gap de inversão. Por que que este Fair Value Gap de inversão para mim é tão relevante? Porque eu tive pullback aqui, eu tive interação do preço nesse pavio. Se ele, dentro do conceito, né, o que que ele deveria fazer? Executar ordens de compra e continuar a alta, correto? Mas não, ele executa e logo na sequência ele deixa um outro gap, né, prevalecendo, sobressaindo sobre este gap. Então eu tenho um Fair Value Gap de inversão aqui, certo? E a partir desse momento o preço vai e faz todo o ICT. Aqui está o ICT, né? O Order Block, o Fair Value Gap, tudo aquilo que a gente quer ver de ICT, que a gente aprendeu, ou que a gente está aprendendo, ou que a gente vai aprender, está dentro das quebras de correlação. Não são movimentos aleatórios. Não são situações aleatórias que você vai ver marcação de preço. Ah, isso é um gap e tal. Por que que esse é um gap? Porque teve quebra de correlação. Né? É nesse momento que você quer ver. Se a gente for só classificar sem olhar pelos 5 minutos, o que que é o que que esse pavio está fazendo acima desse topo? Não é o turtle soup? E por que que ele para especificamente, né, quase que perfeitamente no preço de abertura de Q1? Porque nós tivemos a quebra de correlação aqui acontecendo. Eu poderia muito bem também observar, por exemplo, esse candle aqui como um order block também. Esse cara como um propulsion e assim vai. Poderia fazer, obviamente isso aqui é uma acumulação porque ele está acumulando para dar a pancada depois. E aí ele vem buscar, né, a liquidez de fato, certo? Isso é extremamente importante você levar em consideração, utilizar esse filtro de quebras de correlação, ou então, em pontos que existiram quebras de correlação, você aplicar a sua leitura de ICT, de Smart Money, seja lá do que for que você opere. Tá? Se a gente for observar esse cara aqui, os 3 consecutivos são order block, poderia muito bem falar que este cara aqui é um rejection, né? Poderia marcar ele aqui e poderia ir lá num minuto também, né? Este cara aqui não é um rejection, né? Deixa o pavio, rejeita, ele vai lá, opera abaixo, você tem o CISD aqui, né? O Changing the State of Delivery, especificamente num ponto em que nós determinamos que tem que segurar. Ah, não segurou, aí é outra história. Aí a gente está com a leitura errada e tá tudo bem com isso. Mas, né, aí você tem o que aqui? Um breaker, né? Outros 2 order blocks, né? 2 consecutivos. Deixa o gap aqui de confirmando isso, ele retorna, né? Milimetricamente falando no breaker, acumula mais um pouco até que ele dá a pancada final dele, certo? Então, segunda-feira foi um dia interessante, eu não peguei toda essa pernada aqui, tá? Não peguei toda essa pernada aqui de baixa, mas peguei um pouquinho dessa operação. Tava meio, né? Não sou muito fã de operar segunda, da ansiedade, dar o caralho a 4.
mas foi legal. Já na terça-feira, só um minutinho. Já na terça-feira, se a gente observar, né, como que a gente opera de fato, a gente observa três ativos que são correlacionados: Nasdaq, ES e Dow Jones. O Dow Jones ele tem as suas características especiais, né? Porém, a gente também utiliza ele. E aí eu vou ensinar uma coisa para vocês que é bem interessante. Isso aqui, esta mínima aqui, ela é a mínima de segunda-feira, correto? Todo mundo concorda comigo? Aqui está a segunda-feira, a máxima de segunda-feira e a mínima de segunda-feira. Vocês conseguem identificar alguma coisa entre o Nasdaq e o ES? Alguém sabe dar essa resposta? Quem é aluno sabe, né? Pode. Qual é o detalhe a mais, por favor? É o detalhe eu gosto dos detalhes a mais. Simetria. O que que é simetria? Me s- Como? Certo. Certo. Então, só para melhorar o áudio, que seu áudio tá uma bosta. É... Qual é a o detalhe a mais que o Luiz falou, né? E a importância disso tudo. A mínima de segunda-feira, nos dois ativos aqui, em especial, porque eu, neste caso, eu estou desconsiderando o Dow, porque quando eu tenho quebras de correlação, quando eu tenho simetria, a palavra do ano de 2026 é simetria. Quando eu tenho simetria entre os dois, e o que significa simetria? A mínima de um ciclo, né? E aí eu posso fractalizar isso. A mínima de um ciclo é feita no mesmo horário. Aqui eu tenho alinhamento perfeito, na esta mínima, ela representa alinhamento perfeito entre tempo e preço, correto? E aí, na terça-feira, esse é o primeiro ponto da simetria. Vamos colocar um. Vamos dar um para ele. Na terça-feira, no mesmo horário, o que que o mercado, aqui no caso do ES, faz? Ele toma a mínima de segunda-feira, aquela mínima simétrica, às 9 da manhã. Já o Nasdaq não toma essa mínima. O que que nós temos aqui? Uma, opa, uma quebra de correlação, né? Um pouco mais especial. Por que que é especial? Porque ela é simétrica. Entende a simetria? A mínima é feita, a mínima de um ciclo é feita no mesmo horário e a tomada barra não tomada, né? Tomada e não tomada, a quebra de correlação acontece no mesmo horário. A partir desse momento, você não vai ver nada mais do que burdoadas para cima, nesse caso. E se você observar agora utilizando o Dow Jones, olha que interessante como é importante você observar essas coisas. Se você observar o candle, né, das 9 que toma a mínima das 11 de segunda no ES, ele está negativo. No Dow Jones, o que ele está? Positivo. Isso aqui nada mais é do que o Precision Swing Point. Este cara aqui, o que que a gente poderia ter feito aqui? Eu poderia ter pego o pavio
né, tanto do ES quanto do Nasdaq, numa hora aqui. O que que ele vai formar aqui, né? Um swing. Você vê que ele tem uma mínima menor e uma mínima maior. Ele faz o swing. Você considera, sim, sim. Foi exatamente isso que aconteceu essa semana. E aí você só precisa. A Raíza perguntou se eu considero essa simetria como inícios de modelo market maker. Sim. Aí é só uma questão de você entender qual fractal você tá, né? Se ele é um market maker, neste caso aqui, né? Como foi um semanal, né? Dentro de uma semana, a gente tem. A gente vai desenhar aqui, mas super bem desenhado, né? E supondo que eu estivesse no 4 horas, né, que seria aí um ciclo mensal, enfim, a gente tem bastante coisa interessante que a gente vai observar no decorrer dessa semana. A semana foi bem interessante. Então, o que que eu posso fazer aqui? Primeiro de tudo é a coisa mais importante, que é uma coisa que eu tenho feito. Se você tem, saiba disso, né? Quando você tem a simetria e a quebra de correlação simétrica, onde a mínima ou a máxima, neste caso aqui, a mínima de um ciclo é feita no mesmo horário e a tomada também é feita no mesmo horário, você literalmente pode ser comprador nesse sweep. Tenha a absoluta certeza de que isso vai acontecer. Você pode bater. Seja aí que você pode, né, a minha sugestão, minha recomendação é que você opere o ativo que não tomou. No caso aqui, neste exemplo aqui, quem seria? O Nasdaq. Por quê? Porque você tem um stop extremamente bem definido. Opa. Extremamente bem definido. Onde está o teu stop? Nessa mínima. Por que nessa mínima? Porque se o Nasdaq passar, fudeu, tá errado. Ou seja, você tem um modelo operacional, uma leitura, né, um contexto operacional de que se ele passar dessa mínima, essa quebra de correlação não existe mais. Ou poderia também, né, eu não opero o Dow, mas poderia ter comprado o Dow também. Poderia ter comprado o ES no Turtle Soup? Poderia também. Você saiba que simetria quer dizer esse tipo de impulsão, que é porrada. Não te dá oportunidade de, eu quero ver aqui um segundo estágio, isso aqui. Não vai, esquece. É muito provável que ele vai sair em disparada. Então, o que que eu poderia ter feito aqui caso eu não tivesse comprado essa mínima? Poderia ter pego o pavio inferior deste candle aqui, né, deste 1 hora, poderia ter ido por 15 minutos. E aí, o que que eu poderia fazer? Eu tenho, né, um rejection, um order block, poderia ter ido por 5 minutos e encontrado, né, um fair value gap de inversão ou um fair value gap. A assimetria do Dow leva em consideração. Eu vou explicar daqui a pouco sobre isso, né? Mas eu poderia ter, não entrei nessa mínima. Cara, você já tem os dois acontecimentos aqui, simetria, tal, porrada, você já sabe que vai. Poderia ter ido por 1 minuto e, né, e, e traçado o OTE, né, os cambal, enfim, achado o breaker aqui, né? Olha que bonitinho, né? O último candle, né? Comprado aqui, né, no 50%, encontrado gap abaixo dos 50% aqui, com breaker, com, né, caralho, 4. Então, basicamente, se você tem, esse aqui é o início do Smart Money, né? Acumulação original, papapá, e vai. Correto? Isso foi um. Na, na quarta-feira eu não operei, tá? Eu vou te dar outro exemplo do porquê.
outra coisa, aqui de fato eu fiz, né? Esse trade eu fiz de fato. Vamos olhar aqui que foi. Que horas que é a máxima feita? Que horas que é a máxima feita no Nasdaq e no ES da sessão de Londres? Meia-noite, correto? As duas. Tanto ES, né, no caso aqui o Nasdaq, quanto ES foi feita à meia-noite. Correto? Concordam? Sim. Vem às 7 horas no Nasdaq e toma. Já no ES não toma. O que que isso está me dizendo? E aí eu vou te dar a letra da letra. Quando você tem este acontecimento de simetria, se você observar este cara aqui, o que que este cara é? Positivo, positivo, negativo. É nesse momento onde você tem simetria que o Precision vai acontecer. Normalmente, tem duas coisas que eu quero ver. Primeiro, o que que normalmente eu tenho feito? Esse aqui eu acho que eu tenho execução. Que dia que foi isso? Dia 24. Tô com 3, não entrei. Opa. Ó, tô vendido, tentei vender, na verdade, bati a mercado, né? Esse aqui é o 7 horas. Bati a mercado aqui a tentativa de pegar o preço de abertura deste candle aqui. Por quê? Porque esse cara é o Precision. Aí eu tenho duas possibilidades. Primeiro, meu stop poderia estar aqui, né? Esse seria o mais, ah, entre aspas, arriscado, não diria que. Mas eu coloquei meu stop aqui para cima. Alvo, meu primeiro alvo era. Esse trade é um trade relativamente curto, tá? O meu primeiro alvo era o fundo de Londres. Por quê? Porque o fundo de Londres também foi feito, no caso aqui, 3,45. O que que era extremamente importante para mim, né, neste trade aqui? Que o Nasdaq viesse. Não só porque eu teria, senão eu teria outra quebra, né? Também simétrica, né? No caso aqui vem o 7,5 e toma, nesse caso não toma. Então eu não queria ver isso acontecer, até por isso que eu realizei uma parcial aqui e meu alvo para o ES, no caso, por que que o ES para mim viria fazer essa outra quebra, ou se os três vai, aí seguimos. O porquê que, porque ele não tomou, né? Isso aqui é um swing falho. Por que que ele deveria vir aqui embaixo? Porque isso aqui é um swing falho. Se ele está fazendo um swing low aqui, o que que ele deve fazer? Renovar as máximas, certo? A partir do momento que ele não faz isso, não renova esta máxima, ele está fazendo um swing falho. Então, e se você observar isso aqui, o que que é este cara aqui, né, no Nasdaq? Order block. Tanto, no caso aqui é um rejection, né? Tanto é que ele vem aqui trabalhar aqui em cima, para aí sim vir buscar aqui embaixo e dar a outra quebra de correlação. Entende como simetria é uma coisa bizarra? Aí no caso aqui do trade, beleza, o trade foi. Isso aqui é uma coisa que você vai ver com muita frequência nesse acontecimento. Você vai literalmente ver o próximo candle já, né, cair ou subir de acordo com o que você tá. Porém, né, executei aqui, realizei. Eu estava com 3, realizei um aqui, com um alvo aqui embaixo.
né, com vontade de ir lá embaixo, só que o mercado retornou tudo, fez um puta de um pullback e acabou me tirando no tique, né, no ponto de entrada. Normalmente a minha intenção é entrar já neste sweep. Acabou que passou, né? Eu entrei no próximo, aí o mercado veio, entrou literalmente no meu preço de abertura, me tirou no break-even, realizei aqui, saiu um pouquinho lucrativo, tá operando mini, né? Dá um bom dinheirinho isso aqui. E aí o mercado foi lá, deu a quebra de correlação entre um dia e outro, simétrica, e aí disparou para cima, né? Virou, deu-se início ao market maker, né? Já na quarta-feira, quarta-feira historicamente não é o meu melhor dia. Não operei na quarta-feira. Por quê? Porque simplesmente não tive motivo aqui. O único SMT que eu tive foi entre Q1 e Q2. Não, minto. Foi esse aqui, foi aqui. Foi entre Q4 do dia anterior com Q1 de Ásia, né? Da quarta-feira, e o preço simplesmente saiu arregaçando. Na quarta-feira eu não fiz nada, deixei batido. Por quê? Porque quarta-feira nós tivemos o earnings da Nvidia. E aí entra as coisas legais. Esta quebra de correlação que aconteceu entre um dia e outro aqui, na segunda e na terça, ela veio buscar esta quebra de correlação que nós tivemos na semana anterior, entre terça e quarta. Aqui foi entre segunda e terça, aqui foi entre terça e quarta. Então, o NVIDIA, que é às 4h30 que sai, veio literalmente ticar, né, compensar esta... Lembra quando um SMT anula o outro? Aqui um diário, né, um ciclo semanal, e aqui o ciclo semanal anterior, o NVIDIA veio e pagou isso. Show! Efeito magneto. Legal, beleza. Aí começam a entrar, né, tive lá o final, né, aqui é NVIDIA, 4h30. O que que eu tenho aqui no candle da NVIDIA? Tá positivo, tá positivo. E esse cara está negativo. Pronto, eu tenho um PC, né, um Precision Candle. Ele por si só tem o seu valor, é legal, é bonito, a gente gosta dele, mas ele por si só, a gente quer ver outra coisa acontecer nele. Se tratando de um Precision Candle de 1 hora, o que que a gente quer ver acontecer nele? Uma quebra de correlação entre um dia e outro. Então eu tenho a máxima de novo, máxima simétrica. Os três, aí no caso aqui, os três ativos fizeram a máxima da quarta-feira às 16 horas. Vamos lá. Os três ativos fizeram a máxima às 16 horas. O Dow vem e às 7 da manhã toma a máxima anterior. O que que nós temos aqui? Uma quebra de correlação. Se você pegar este com este e este com este, certo? Qual é a minha expectativa para o próximo candle? Que ele seja um PC. Neste caso aqui não foi. Qual foi o PC? Esse cara aqui. Qual foi a minha leitura na quinta-feira que a gente pegou boa parte dessa queda aqui? Eu tive meu primeiro estágio aqui,
que é a quebra de correlação entre um dia e outro, correto? Todo mundo concorda comigo? Sim. Eu tive o meu segundo estágio aqui quando o ES toma a máxima de Ásia às 8h45. Já o Nasdaq, às 8h45, ele não toma. Esse é meu segundo estágio. E qual é o meu terceiro estágio? Negativo e positivo. E aí, eu não tenho vídeo desse dia porque a gente estava em caldo Jacob lá, mas aqui eu entrei com vendi literalmente a hora que fechou o 8h45, realizei um, né, eu estava com 2 Nasdaq, realizei um, e aí, meu amigo, fui lá nos finalmente. Isso aqui, Q3, né, no caso aqui, Q3 tomando Q1 mais um Precision Candle, isso aqui também é um Precision Swing Point. Eu tive meu primeiro estágio aqui entre um dia e outro. O meu segundo estágio está na quebra entre o SMT, né, normal, SMT normal entre seção de Nova York com a Ásia, aqui não toma e aqui toma. E o meu terceiro estágio, né, poderia chamar de terceiro estágio, é o candlestick das 8h45, principalmente se tratando entre Nasdaq e ES. Não me ficou claro entre o Nasdaq, não me ficou claro o SMT entre dias do NQS Dow Jones, posso? Coloca numa hora, certo? Uma hora. Então a gente está olhando entre um dia e outro. Esta máxima aqui, do dia 25, é a máxima que foi feita após os dados da NVIDIA, que é 4,5. Essa é a máxima nos 3 ativos no mesmo horário, correto? Os 3 ativos fizeram a máxima da quarta-feira às 16 horas, beleza? Primeira informação, simetria, show. Segunda informação que eu tive, esse 16 horas ele é um Precision. Aqui no Dow Jones está negativo, no ES e no Nasdaq está positivo. Ponto. Então, NVIDIA, máxima do dia simétrica, Precision, 3 informações. O que eu quero ver em máximas simétricas? E principalmente se tratando de máximas simétricas, Precision, quebra de correlação. Qual é o ciclo que eu estou? Estou vendo um dia. O que eu quero ver? Um SMT dentro do ciclo semanal. Então, algum dos 3 aqui, né, 2 poderia ser, mas eu gostaria de ver a quebra de correlação acontecendo nesta máxima. Por quê? Porque ela é a máxima do dia, feita no mesmo horário, né, nos 3 ativos, e ela é um Precision. A gente vai ver esse sweep acontecer. Certo? Respondi? Respondi, Julie? Beleza. E aí, né, continuando isso, essas são as primeiras informações que eu tive. Aí, Dow Jones vem às 7 da manhã e toma, ou seja, às 7 da manhã não toma,
às 7 da manhã não toma. Tem uma quebra de correlação aqui acontecendo. Normalmente, a minha entrada está. É que aqui se trata de um fractal grande, né? Se fosse os 5 minutos ou 15 minutos, eu boto uma venda aqui. Acima, pode ser um ponto acima aqui ah, da simetria. Por quê? Porque este cara aqui, ele tende, o próximo candle da simetria tende a se tornar um precision. Neste caso aqui não foi, mas acabou sendo o 9 horas. Certo? Porém, eu consegui fractalizar isso por conta do Precision Swing Point aqui, do SMT normal entre Nova York e Ásia com Precision também. Então, tive 1 trilhão de informações me dizendo que essa porra iria cair. E se você observar, de novo, a mesma coisa que a gente fez lá, se você observar este 15 minutos aqui, o 8h45, no 1 minuto, cadê? Aqui. Ou vamos no 5, que eu acho que o 5 tá mais bonito. No 5. O que é este cara aqui, né? Sozinho, isolado aqui. É um order block. Um bloco de ordem. Você percebe como são nas quebras de correlação. Pode falar, Júlio. Eu não tô te entendendo com essa. Não pode falar order block. A gente sempre. Não sei o que você tá. Acho que você tá perdida. Mas um dos grandes ensinamentos que a quarta ele te dá é você filtrar. Em vez de você achar, nossa, isso aqui é um order block, isso aqui é um order block, isso aqui é um order block, isso aqui. Não, filtra. Eu só vou utilizar tudo que eu sei de CT no momento em que tiver uma quebra de correlação, né? E aí a gente pega aqui, né? Poderia utilizar esses 4 candles aqui como meu order block, né? A partir do momento em que a gente começa a gerar fair value gap de inversão, opa, aqui você poderia utilizar este fair value gap aqui. O que é isso aqui, né? Essa ticada no gap, né? Não é o institutional order flow entre drill. Rompe o order block, né? Volta no gap. Por mais que ele tenha feito pavio, né? Para cima, olha os fechamentos aqui, né? Esse aqui é a abertura. O que ele faz? Já volta para dentro do gap. Vem interagir dentro do bloco, dentro do order block de novo, né? Poderia utilizar este cara aqui também como o inverse. E aí, meu amigo, né? Nós pegamos aqui 260 pontos, mais ou menos, o que eu tinha projetado como alvo, né? Eu peguei o NVIDIA aqui, e ele foi a máxima, simétrica. Outra coisa, né? Olha que interessante. Olhando por esse fractal, esse cara não é um order block? Dentro da quebra de correlação, o que vai acontecer? Como eu já expliquei, no ativo que não toma, o order block já está aqui. No ativo que toma, o que ele faz? Forma order block. Poderia pegar este cara aqui, foi o que eu fiz, né? Peguei este cara aqui, olhei pelo 15 minutos. O que eu tinha aqui? Eu tinha. Olha que
ponto de atenção. Eu tenho uma mínima maior, uma mínima menor e uma mínima maior. Eu tenho um swing aqui, né? Swing low. Peguei este cara aqui, projetei ele para baixo, opa, e fui sair, né? Tava vendido lá em cima, 260 pontos, alguma coisa assim. Ah, poderia ter ido muito mais, né? Ele foi mais 260, mais 200 e tanto aqui. Mas 260 pontos com um mini contrato já tá perfeito. Era N-Dog também, sim, né? Tinha o aqui, né? Também. Pegou no Fair Valley Gap, boa. Tinha um caminhão de motivo para tacar pau na venda. Principalmente se tratando de um Q4, né? O que que a gente espera de Q4? Minimamente uma reversão. O que que ele está revertendo? A expansão de quarta-feira. Qual era o meu cenário? Aí falando de ontem. Ontem eu não operei, né? Eu falei, cara, já fiz um puta lucro aqui, né? Sexta-feira, tô de boa. O meu cenário, né? Já que este aqui cancelou não, veio buscar este aqui vem buscar este aqui, né? A minha expectativa para ontem é que sexta-feira, né, que ele viesse aqui buscar e concluir, né, o market maker. Então eu tenho acumulação, primeiro estágio, né? E aí, né, a gente tem como alvo, opa, este cara aqui. Percebe aonde ele acumulou para subir, é onde ele acumula para cair? Não é um market maker aqui perfeito, né? Quem é especialista aí sabe. Então, aí, né, perguntando, né, porque eu não sei, o modelo só se conclui, o modelo market maker só se conclui quando esse cara vem buscar isso aqui, correto? Nos três ativos, correto? Estou certo? Ou não tem obrigação? O Dow já foi. O alvo técnico, sim, tá bom. O topo de quarta fez SMT entre semanas. Fez SMT, sim. SMT, boa. Opa. SMT, Q4, Q2. Isso aqui é um Precision, vamos ver 4 horas. 4 horas não é, mas, né? Poderia ser o meu primeiro estágio esta quebra, né? Porque o ES não veio, e aí obrigatoriamente eu tenho que vir buscar 2, 3, 4, 30 novos estágios para confirmar a queda do movimento. SSMT não é, ele é um SMT, né? Mas fez, não fez? Na verdade fez, verdade. Aqui, né? Vamos, qual que é a máxima aqui? É que não são máximas simétricas, né? Se você pegar, aqui veio 2 horas da manhã, foi isso, é. Máxima aqui, cadê? Aqui. Seria isso, né? Mas ainda assim é com o Dow, tipo, não que seja ruim, mas, né? Outro ponto que eu levei em consideração também para começar a partir desse ponto aqui, NVIDIA, SMT, SSMT, PC, papapá, pipipi, tudo que eu falei é que se eu pegar aqui, é o mês inteiro de negociação. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana que encerra-se o mês. Nós estamos desde
A primeira semana, o que que eu fiz na primeira semana? Tive uma puta de uma expansão, certo? O que que eu poderia ter feito, e foi o que eu fiz, tracei o range, né, da primeira semana. Então, acima daqui do 50%, né, desculpa, do equilíbrio, para cá é venda, né? Então eu tenho esses gaps aqui e para baixo, né, principalmente se tratando de nós estarmos desde a segunda semana dentro, né, dentro da primeira semana. Então, toda vez que voltava acima dos 50% da semana 1, né, do Q1 mensal, caía. Toda vez que caía, subia. Então, estamos dentro desse range aqui ainda, né? Vou pegar a máxima aqui e essa mínima aqui, né? Nós tivemos quebra acontecendo aqui, dava quebra de fundo, impulsionava, dava quebra de topo, expandia, né? Expandia, expandia. Então ficou muito. Ainda estamos dentro desta bagaça. O que que a gente pode prever, né? Nós estamos em guerra. Então, você que é homem aí, prepare a sua reservista, seu chapéuzinho, sua boina do exército, seu coturno, né? Que a gente começou aí, os Estados Unidos começou a invasão lá no Irã. E obviamente isso vai se refletir para tudo, né? Ainda acredito que nós, na próxima semana, poderemos vir buscar esta mínima, tanto no Nasdaq quanto no ES, né? O Dow já fez. O Dow ainda tem muita coisa para baixo. Se eu puxar lá de baixo, né? Lá de baixo a gente tem, talvez um semanal aqui, a gente tem bastante coisa aqui de liquidez aqui para baixo. Enfim, tem uma cacetada de fundo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Estamos vivendo aí períodos interessantes, certo? Melhor operar a simetria, fica muito claro, com certeza. Isso por si só já é uma confluência. E já é um indicativo, né, extremamente poderoso. E aí o César perguntou, né? Deixa eu só voltar na pergunta dele. A assimetria do Dow leva em consideração? O que que eu preciso levar em consideração? Como que eu levo em consideração? Quando é entre Nasdaq e ES, para mim isso aqui sempre foi, né? SMT entre Nasdaq e ES, simétrico, não simétrico, foda-se. Era de altíssimo nível. Quando é o simétrico, cara, isso aqui é um A mais, A mais, né? Correto? Concorda comigo? Quando é entre Nasdaq e ES, aí o que que eu faço? Quando é entre os dois aqui, aí eu não me preocupo com o DAO. Tipo, já eu venho aqui e tiro o DAO da tela, cagando pro DAO. Quando é entre os três, que foi o caso que deu aqui na quinta-feira, cara, você tem os três ativos mais importantes, né? Não os mais importantes, mas uma tríade extremamente relevante para o mercado como um todo, simétrica, né? É importante entender simétrica e assimétrica. Simetria e assimetria. Simetria, máximas ou mínimas feitas no mesmo horário e a quebra acontecendo no mesmo horário.
né? Aí o que que a gente vai buscar? Um PC, tecnicamente falando, você não precisa ter um segundo estágio, né? Porque isso aqui já vai sair disparado como foi aqui. Oh, por que que aqui não saiu já no próximo candle? Porque aqui era 8, aqui é 9, né? O mercado abre 9h30, ele estava se armando para vir buscar todo mundo. Aqui já foi às 9, aí ele já saiu muito disparado. Então, se for às 9, não vai te dar oportunidade de, a não ser que você baixe fractais e tudo mais, mas não vai te dar mais nada. Não, você clica para comprar ou para vender, né? Entendeu? Aí quando é o DAO, só o DAO, aí precisa contexto, leitura, enfim. Mas quando é entre Nasdaq e ES, é extremamente poderoso. Quando é entre Nasdaq e ES simétrico, meu amigo, nem penso, não preciso fazer mais nada, velho. Só clicar. Com gestão ali, com coisa e tal. Sim. Não precisa mais. Eu vou sumir pelos próximos 3 meses e nunca mais falem comigo. Esse aqui. Sim, sim. Esse aqui. Esse e esse, né? Esse foi. E nós temos. Então. E vamos ver se é essa guerra aí que vai levar. Em Q4, quinta-feira foi, sim, sim. Yes. É o que a gente gosta, né? De vender, ficar sim. É isso. É. Vai lá, cara. Tem um conhecido meu lá chamado Scott, cara. Um cara muito bom, velho. Vou passar o contato dele pra você. Você manda. Porque eu tô compartilhando minha tela com som. Pera aí. Pronto. Resolvi esse problema. De nada, Júlio. Simetria, simetria. Inclusive, sim, sim, foi. Então, triste. Possivelmente, possivelmente. É que eu já, tipo, ali já bateu do dia, sabe? Eu não sou muito, eu não. Eu tô enviesado, né? Sim. Não, tipo, isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Raramente faço isso por simples falta de habilidade, né? Mas é, foi, tipo, é literalmente essa, principalmente aqui quando você observar máxima de Londres nos dois ativos feitas no mesmo horário, a gente tem feito muito esse trade aqui das 7, 7 e pouquinho aqui. Né? Em Nova York, aqui é 9 horas. A gente tem feito bastante essa operaçãozinha. Às vezes
né, estende bem e, consequentemente, eventualmente toma uns break-even, né? Acontece, faz parte do negócio. Mas foi uma ótima operação. É porque assim, ó, quando você. O ponto mais importante é o seguinte: quando você entra, o mercado vai. Não tem, sabe? Não fica de lero-lero. Ele já formou o order block. Poderia pegar esse pavio aqui e observar ele. Tem order block aqui do 1 minuto, do 5, enfim, tá tudo aqui. O que que ele tá. A partir do momento que ele tem a quebra de correlação acontecendo, simétrica, o que que ele tá te falando? Cara, vou expandir, né? Para quem já estudou ICT, eu não lembro exatamente qual aula é, mas ele fala que, né, o order block por si só, o order block por si só já é a mudança do estado de entrega do preço. Essa informação, olha, eh, eu não preciso do CISD, eu não preciso de mais nada. É só o candle ali. Obviamente, eu preciso saber. Já é a entrada, ponto. E é isso aqui. Esse cara aqui, ele é um order block, né? Óbvio que o meu início, como eu comentei, o início está aqui, e extremamente relevante e importante eu lembrar que este cara aqui é a abertura de Londres. Ele é a máxima até então de Londres. Que o mercado vem fazer? Este é o order block, ele vem operar aqui em cima. No caso do Nasdaq, que passa, ele forma o order block. Se eu tenho essa, se eu coloco esse filtro, se eu pego essa informação que o ICT me fala, que o order block por si só, eu não preciso de CISD, MSS, GAP, nada, nada. Isso são confirmações, né? São formas de se confirmar um movimento. Mas se eu tenho essa informação de que o order block por si só já é a mudança do estado de entrega do preço, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender na sequência. Como que eu filtro o order block para mim não achar que é qualquer coisa? Cara, quebra de correlação. Principalmente se for simétrica. Simetria quer dizer que, né, o negócio está funcionando, velho. O algoritmo tá lá ligado. Tá ligadinho, tá funcionando. Vai lá, faz um turtle soup, faz o blubber soup, faz. Pronto. Sim. Você não precisa mais nada, você já bate ou a compra ou a venda. É isso aí. É isso aí. Oi. Aham. É, então. Sim, sim. Isso é uma coisa que eu preciso. Isso tá dentro do meu. eh, Vou estudar, né? Preciso fazer o backtest, principalmente, né, dessa operação aqui das 7 e pouquinho, para mim poder, como eu falei lá, né? Como eu conversei com vocês, falei, cara, você precisa saber como é que é o seu modelo operacional, né? O que que dá, o que que não dá. Você precisa saber quanto que é o teu risco. Ah, é 1 para 2. Tá bom, mas o que que 1 representa, o que que 2 representa? Aqui no caso representa, sei lá, 10 pontos, 10, 20 pontos, não sei. E quanto que é o 2? Ah, se é 10 tem que ser 20, pelo menos. E em quanto tempo ele paga? E qual é a média desse trade, né? Então isso é uma coisa que eu preciso fazer de backtest, especialmente, especificamente nesse trade, quando dá este cenário aqui, né, de simetria e tudo mais, eu preciso fazer o backtest para mim entender quanto o Nasdaq dá, quanto o S dá, em quanto tempo vai. Tipo, pode ser só 2 candles de 15, ou pode ser o que eu tenho percebido, né, como você comentou, da mínima
da sessão anterior é que isso aqui seria a liquidez interna, né? O Nasdaq toma a externa. E aí, né, ele vem aqui, peraí. O Nasdaq ele toma a externa e vem interna. Já o ES, cadê a operação? Perdi agora. É esse aqui. Já, ó, o Nasdaq ele é externo. E aí, qual é a impulsão dele até onde vai? Interno. Até esse negocinho aqui, ó. Se eu pego a venda aqui, só aqui deu 75 pontos de Nasdaq. Com um micro contrato dá $140. Com um mini dá 1.400. Eu preciso operar mais do que isso? Com dois dá 2.800. Dá... Resolvi já. Peraí, Júlio. Calma, volta. Volta o Luiz. Tá, você tá com ele mutado aí, Júlio. Resolve. E aí, ó. Bloqueou ele, hein? Ih, tá vendo como a gente pega? Deve. Sim, sim, sim. É, aí você tem que realizar, né? Esse é o. Sim, sim. Voltou tudo. Ah. Esse é o ponto, né? É você. Aí entra a coisa que eu falei. Teoricamente, né? Não que 75 pontos seja pouco, de forma nenhuma. Principalmente, o que que eu tenho feito? Eu compenso com a mão. Já que o meu stop é relativamente pequeno, o que que eu me possibilito? Operar grande. Operar grande entre aspas, né? Operar com um mini. Então dá para mim tomar esse. Porque se esse cara aqui vier e tomar, eu tô errado. Se esse cara aqui vier e tomar, eu tô errado. Então eu tinha aqui, ó, 8 pontos de stop para pegar aqui 15 pontos. Óbvio, 2 para um aqui, 1 para 2. Eu tinha a possibilidade, né? O meu alvo total era o 33 aqui, né? A mínima do dia anterior. Infelizmente, até porque, né? Eu já comentei que normalmente a minha venda tá aqui em cima. Por quê? Porque quando este cara toma, tecnicamente falando, às vezes que eu mais percebi isso acontecer, vem o próximo candle, abre, ele toma a máxima deste cara aqui, esse cara vira um precision. Só que neste trade em específico, esse cara já era um precision. Por isso que eu já entrei no próximo. Se ele não fosse um precision, eu ia vender aqui em cima, e aí eu ficava com um stop de 3 pontos, pô. Tava gigante, como eu já fiz várias, já, né, já mostrei para vocês que
normalmente, quando dá assimetria, o próximo candle é um Precision. Ele paga muito rápido. A gente já viu isso acontecer várias vezes, já entrei várias vezes, já mostrei inúmeros trades, né, execuções minhas mostrando isso. Então, aí é uma questão do backtest aqui, de observar, pô, eu preciso compensar, que nem eu falei, eu preciso compensar a, entre aspas, baixa pontuação com um contrato, né, para que financeiramente faça sentido eu entrar, gastar a minha bala ali, o meu psicológico, né, gastar minha massa encefálica ali para usar esse operacional e compensar, né? Porque aí eu saio fora da vol da abertura, né? Foda-se, eu já fiz $2.000 aqui. Quero fazer o quê? Semana passada deu vários. Não, esse aqui. Pera aí. Aqui também. Ó, esse aqui acho que eu mostrei pra vocês, né? Eu tava com 6 aqui. Esse aqui eu operei errado, deu certo, mas você vê que ele deu a quebra de correlação aqui. Neste candle, o próximo é um Precision. O que que eu tô tentando fazer, né? Vender, no caso aqui, já na próxima. Você vê que o mercado literalmente dá o Precision, já sai, né? 6 contratos de ES aqui, pelo amor de Deus. O que mais? Outro aqui, né? Ele deu a quebra de correlação. Este cara é um Precision. Aí, né? Vai lá. Que já era bem tarde. Esse aqui eu ainda tomei um stop gain aqui, que eu tava com outras coisas aqui embaixo. Tem as outras aqui que eu. Mais do que provado, né? Já ensinei, já ensinei essa porra. Opere essa porra. Já ensinei, eu vou ensinar e vou dar mais detalhes dos quais vocês não observaram. Mas tudo bem. Começa segunda-feira. Segunda-feira, velho. Segunda-feira começa. De novo. Vamos passar tudo de novo. Vamos falar de que é. Oi. Como, como ficar rico em 30 dias? Tem. Eu me afiliei ao Ruiter, ao Pablo Marçal. Quem mais? Vamos. Não, assim, ó, o que que. Qual. Thiago Finch, há uma galera de binárias aí. Vamos operar binárias agora. Não, brincadeira. Ó, ah, eu tô aguardando o Matheus, né? Mandar o Fai Me Rir. Mas, brincadeiras à parte, qual que foi a minha proposta? Muita gente. Muita gente não. Algumas pessoas ficaram me enchendo o saco para voltar mais ativamente, né? Em vez de fazer uma vez por semana, dentro desse modelinho aqui que a gente faz, que é legal pra caramba, a gente aprende bastante coisa. Mas eles queriam pegar na minha mãozinha todo santo dia, né? Ouvir as minhas doces palavras todo santo dia. Então, eu queria fazer, mas não queria fazer, tava naquela luta eterna, né, minha. Preguiça, vontade e preguiça, né? Não tem como dar certo. Aí ficaram me enchendo o saco, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, tal. A gente está precisando. Teve gente que veio falar comigo, pessoalmente não, privadamente, e veio falar, cara, tô precisando aqui de uma reciclagem, tô precisando, tem coisa que eu ainda não aprendi, tem coisa que eu tô confuso, tal. Eu falei, cara, então vamos fazer um negócio assim. Qual é a minha proposta?
A gente vai passar novamente pela Quarterly, não toda, mas os principais conceitos dos quais a gente utiliza, em que momento utilizar, eh, enfim, vamos passar pela Quarterly. Isso vai ser diário. Eu não vou fazer 2 vezes por semana, eu vou fazer todo santo dia, durante 3 meses. Então, muito provavelmente, óbvio que vai ter dia que não vai ter nada para falar, enfim, mas muito provavelmente a gente vai ficar de março, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Até maio, até o final de maio ali, começo de junho, né, se a gente somar, colocar ali numa média de 20 dias úteis por mês, com todo dia tendo alguma coisa, são 60 vídeos, né? Aulas vão ser tudo ao vivo, do jeito que a gente está fazendo aqui. Faço ao vivo, gravo, libero a gravação para depois assistir. Então vai dar mais ou menos 60 vídeos, né? Um pouco mais, um pouco menos, depende um pouco de como vai ser. Fora isso, que a gente vai passar toda pela Quarterly com, com, é, com recap diário, né? Dentro daquilo que eu fiz, do que eu não fiz. Tendo a gravação, mostra a gravação. Tendo print, mostra o print. Se eu não fiz nada, eu falo. Se eu tomei stop, eu mostro. Se eu, enfim, o que aconteceu, eu falo. Né? O que eu estava enxergando, por que eu estava enxergando, vai ser intensivo durante 3 meses. Dentre esses 3 meses, que é de aula todo o santo dia praticamente, eu também me coloco à disposição para uma vez a cada 15 dias fazer um a um. Eu e você vai abrir o teu diarinho de trade, a tua performance ou então aquilo que você quiser conversar sobre, certo? Ah, João, tô com dúvida nisso aqui. Minha sugestão é que deixe as dúvidas para, sei lá, quinta-feira ou sexta-feira que a gente abre para tirar dúvidas, que aí fica naquele modelo tira dúvidas. Utilize essa call um a um para a gente, eu e você, encontrar as coisas boas que você tem, potencializar isso, encontrar as coisas ruins que está tendo e fazer um plano de ação para que no próximo encontro, né, daqui 15 dias, a gente olhe e fala, cara, pô, esse plano de ação para corrigir esse problema aqui de ansiedade, ele já me ajudou. Ou não, pelo contrário, foi uma bosta e eu quero matar você. Tá bom, vamos fazer outro plano. Então, é uma call um a um para a gente olhar a performance, olhar diário, encontrar coisas boas e coisas ruins que estão acontecendo para que você possa ir melhorando. A cada 15 dias dá para fazer uma hora ali, não dá para mim fazer todo santo dia, toda hora, porque simplesmente se a gente tiver 10 pessoas no curso, são 10 horas, né? Se eu separar uma hora, não dá para fazer num dia inteiro isso. Então a gente vai ter que encontrar ali, cada um encontrar a sua agenda. Aí me manda, a gente marca, reserva ali um dia, uma hora num dia X para tirar essas dúvidas que envolvem psicológico, envolvem emocional, que envolvem performance, com ajuste fino ali que a gente possa colher o resultado, né? Todo mundo aqui está fundado, todo mundo, imagino eu, que já tenha avançado bastante em tudo, em 1 milhão de coisa, tal. Ah, tem coisa nova para falar? Pô, simetria é não que seja novo, mas é uma coisa que, tipo, isso, para mim fez total sentido, porque eu já sabia disso, mas tinha esquecido disso. E a hora que o Jacob falou, explodiu minha cabeça. Falei, caralho, é isso. Quando que eu sei que o algoritmo barra mercado está alinhado? Simetria. Não só de mínima e máxima de ciclo, tem outras, né? Então tem outras coisas interessantes. Ah, você vai falar de TPD? Eu não vou falar de TPD ainda. Até porque o TPD é uma coisa do qual eu ainda preciso aprender. Eu sei o que é, sei como funciona, mas tem as nuances que eu ainda não entendi. Óbvio que se eu chegar lá daqui 2 meses e meio e tiver aplicando isso, eu vou falar.
Tem outras coisas que você vai falar? Tem segredos da Quartly, coisas e tais? Eu particularmente acho que já falei praticamente tudo. O intuito para quem passou na 1, 2, 3, 4, 5, 10, é fazer uma reciclagem e tá de forma mais intensiva todo santo dia. Para quem é de fora, para quem nunca estudou, vai aprender um conceito que, pelo amor de Deus, né, não tem nem o que falar. Não preciso mais falar sobre Quartly, não preciso brilhar os olhos de ninguém, né? A gente já provou que isso aqui é um negócio, né, dos deuses. Aí é uma questão de como que a gente vai utilizar. Eu particularmente acho que isso é uma abordagem que eu tenho feito, né? Isso já faz de tempo. O que que eu fiz? Eu comecei a focar na minha execução. Foquei na minha execução com dois micros contratos. Para quê? Para que eu executasse no ponto perfeito, com o stop perfeito, com o gain, entre aspas, perfeito. Mas minimamente a minha execução e o meu erro tem que ser perfeito. Não posso. São as duas métricas ali dentro do meu operacional que não podem falhar. A execução e o meu stop. Então, quando eu errar, eu preciso errar naquele ponto. É ali que está errado. Eu não posso mais ficar subindo, descendo, baixando de lado, stop, break-even. Não. Tem que estar errado ali. E quem, né? Obviamente, a gente tenta acertar. Mas, o que eu foquei? Eu foquei na minha execução. Baixei minha mão drasticamente para mim começar a executar esse tipo de operação. Comprar esse sweep, vender esse sweep. A partir do momento que eu falei, cara, eu consigo, eu tenho coração, eu tenho sangue, o cortisol não explode, não dá diarreia, eu não fico ansioso. Quando eu perco, eu não fico depressivo. O meu emocional, psicológico, comportamental está ok. O que que eu fiz? Fui para os minis. Por quê? Porque se é isso, é isso. Não faz sentido eu operar pequeno. E acredito que, para todos vocês, né, também não faça sentido. Por quê? Porque a gente tem que ganhar dinheiro nessa porra. Fazer um trade e ganhar $100 é legal pra caralho. Mas fazer um trade e ganhar 1.000 é um tesão. É muito mais fácil. Prometo pra vocês, já falei isso inúmeras vezes. É muito mais fácil fazer um trade na semana e ganhar 1.000, 2.000, 3.000 do que fazer 10 operações ganhando 200. Para aí chegar lá. Por quê? Porque você vai errar nesses 10. E errar, né, aí depende de cada um, pode gerar, trazer à tona traumas antigos que vai tiltar, que vai quebrar. Então, eu acho que é muito mais fácil, sempre achei, operar. Não precisa ser grande e gigante, mas operar com uma mão considerável para a gente começar a migrar para os minis, com uma conta, obviamente, que faça sentido, né? De mesa, enfim, conta pessoal, para a gente operar para ganhar dinheiro, não para ficar fazendo tradezinho. Tipo, já foi já o tempo de da gente ser, né? Vamos operar mini, vamos operar grande. Grande, né? De forma saudável. Por quê? Porque o stop desse tipo de operação é muito pequeno. O financeiro, quando você pega né, dentro da normalidade ali, dentro do meu, das minhas estatísticas ali, eu acerte entre 60 a 70, entre 65 a 75%, que é mais ou menos onde eu giro, nessa entre 60, 65, às vezes 70, nessa margem ali, que seja 2 para 1, que seja 3 para 1, ou 1 para 2, ou 1 para 3, né? Operando mini contrato, meu amigo, é trade de $4.000. Você quer mais o quê? Trade de mês. Faz 2 desse no mês aí, é $10.000, 50 pau, velho. Converte para real. Ah, legal. Legal não, né? Tem as regras das mesas, tem que bater consistência, tem que bater dias operados, tem que fazer a caralhada das coisas.
tudo bem, mas isso acaba se tornando, de certa forma, irrelevante a partir do momento que a gente está operando fazendo uma puta de uma grana. Por quê? Porque você vai fazer o colchão em um trade ou dois, malemar, não precisa fazer 50 operação para fazer colchão, não precisa fazer 50 operação para fazer um saque. Tipo, pensa no seguinte, né? Quando a gente opera muito pequeno, o sacrifício que a gente faz para chegar num saque de US$ 1.000, que seja de 750, de 1.500, enfim, é muito grande. A gente passa muito tempo operando, né, em muitos dias, muitas semanas, muitos meses para fazer um saque de 1.000. Então, eu acho que não, tipo, a gente já, todo mundo aqui é bom, todo mundo sabe operar, todo mundo sabe, né, explicar a quarta de cabo a rabo. Todo mundo sabe que é um SMT, uma quebra, um precision, aonde tá, como tá, enfim, coisa e tal. Se a gente colocar esses temperos aqui que a gente está falando, não faz sentido operar pequeno. Porque se você está aqui comprado num Nasdaq, você identificou esta quebra aqui no ES e falou, meu amigo, essa porra vai subir. O teu stop aqui, se a gente fosse colocar, supondo que você comprou aqui no meio do caminho, né? Seria US$ 70. Ah, dá 140, 70 pontos. Daria US$ 140 com um micro. Beleza. E um mini daria 1.400 para você pegar. Que você pegue 2 para 1, te dá 1.400, dá 2.800. É um tiro único. Ah, não consigo arriscar. Cara, espera aí uma oportunidade da, sei lá, da Apex da vida que lança aquelas contas de US$ 16 e compra a maior conta possível com o maior drawdown possível para você fazer a experiência de operar o mini, seja com um, na tentativa de fazer essa leitura aqui da assimetria acontecendo. Que a hora que der, executa. Ou então pega uma conta de 50, de 100, de 150 e opera um micro para você focar na execução, para você tirar esse, né? Perdeu para você executar essa porra. A gente tem a oportunidade de a leitura ela é incrível, né? A quarta ela é sensacional, ela nos dá essa possibilidade de operar grande. A gente estava conversando, acho que ontem, eu, Luiz, anteontem, não sei, ou não sei quem foi, acho que foi o Roger, que esses trades aqui são os trades que o Day mostra. Então agora a gente descobriu como é que é. E ele opera com 50. A gente vai operar com 50? Claro que não. Mas dá para operar com 2, com um mini. Pô, já é um puta trade. Então a gente tem que começar. Diga. Essa é a parada. Mas eu nunca expliquei nada do qual eu não tenha domínio, Júlia. É. Fique claro. Sim, sim. Mas eu também sou um estudante, Júlia. A questão é o seguinte, que ano a gente está em 2026, correto? Dia 28/2 de 2026, correto? Confirma? A primeira turma da Precision foi lançada em agosto, agosto de 2024.
Ou seja, 1 ano e pouco já, né? 24. Isso. Mas todos nós temos que aprender, Júlia. A questão, a gente aprender a dar esse passo adiante também é um aprendizado. Eu não estou falando para chegar amanhã todo mundo operando 50 contratos, não é isso. Mas eu estou falando para começar a abrir essa possibilidade. Começar a se colocar, principalmente nas operações que são que tem clareza total. Tipo, é muito, né, relativamente falando, é simples ver. Isso aqui foi muito simples. Ah, juntei 78 mil coisas aqui para querer vender. Beleza. Bom, mas vai tudo. Isso. Exatamente. Então, a partir daí, eu preciso começar. O que que eu falei, né? O que que eu falei que eu fiz, ainda faço, estou fazendo, farei e recomendo a todos a fazer também. Focar na execução. Por quê? Porque é na execução com a menor mão possível, com um microcontrato. Para quê? Para que você desenvolva a habilidade de vender aqui em cima, no extremo, ou comprar aqui embaixo, ou pegar aqui em cima, ou fazer as operações que a gente tem montado dentro da simetria do negócio. Para que você foque na execução, para que você clique, para que você perca o medo de tomar um stop, para que você possa desfrutar e a hora que você clicar o negócio sair voando, né, a favor da tua operação, para que você comece a falar, cara, o meu stop aqui era de $200, velho. Se fosse com um mini, compensa pra caralho, pra mim pegar 1.000, compensa pra caralho. Ah, com micro é $20, pô, é uma hora, você vai chegar nessa, né, quem se propor a esse desafio em si, pessoal, né, de focar na execução, e gravar isso, gravem a tela de vocês na operação, né? Não precisa gravar a sessão inteira, o dia inteiro, mas no momento em que você fala, cara, eu quero vender ali, e a hora que o preço chegar lá, grave a sua própria tela. Isso é um divisor de águas para que você depois possa assistir, né, e ver as coisas erradas, porque a gente faz coisa errada, tá? É normal. Pô, eu poderia enumerar as coisas erradas que eu fiz nas últimas 2, 3 semanas. Ah, tomei um stop gain, pô, deveria ter realizado, vi que deu a quebra de correlação, não realizei, são erros. Mas são erros que estão agora visíveis, eu consigo ver muito mais do que dentro da minha cabeça. Gravem a tela de vocês. Isso vai fazer uma diferença, assim, ó. Pode ser que no começo seja esquisito, pode ser que dê vergonha, pode ser que um monte de coisa. Você vai ver umas coisas bizarras você fazendo, né? É normal, a gente faz. Pô, tem um momento ali, a hora que o negócio está acontecendo ali, o mercado está pulsando, pô, a gente vira quase que primata às vezes, né? Muitas vezes. A gente esquece de várias coisas, começa a criar a teoria que vai dar errado, coisa e tal. E essa gravação, esse gravar todo dia que você entrar numa operação, de preferência, vi que vai dar. Falta 5 minutos para dar. Já dá play no negócio, tenta gravar a sua entrada, né? E aonde você posiciona o stop, onde você está alguém, como é que você vai fazendo as marcações. Isso é muito interessante. Muito, 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 muito interessante. Então, é uma coisa que depois você vira o dia, encerrou o dia no game, no stop, você vai assistir. Puta, você tem um material fresquíssimo de você que na hora que começou a voltar, você começou a puxar o stop lá para cima, que você não queria estopar. Pô, você já, né, no seu diário ali, incrível. Por quê? Que você está focado na execução, você planejou, você executou, e agora você tem material para revisar. Você revisa. E aí você começa a fazer essas coisas, você vai perceber que não é tão difícil assim. Tem as suas dificuldades, tem, né? Mas é possível. A gente precisa dar esses passos. Precisa. Está dentro do nosso aprendizado evoluir.
né? A gente não adianta só aprender, 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 aprender e ficar consumindo conteúdo. Se a gente não colocar em prática, não sai de nada. Senão a gente vai ficar eternamente operando micro contrato, um, dois. É, é, é a, pode ser. Aí cabe cada um, né? Cabe, aí você precisa olhar dentro do que definir o que você quer. Ó, toda vez que der aqui o XYZ é o meu trade. Eu uso o OBS. O OBS, cara. Ó, o OBS Studio é o mesmo que eu gravo os vídeos daqui. Eu venho aqui tipo, principalmente o da 7, 7 e pouco lá, que eu vejo pô, já é 9 horas da manhã aqui no Brasil. Pô, já tô acordado, já tomei 40 litros de café, já fumei 50 cigarros, já, tipo, já deu. Tá na hora de dar um meu trade ali. Deu trade, tá com cara que vai dar. A primeira coisa que eu vejo é a máxima é simétrica? É. Já, opa, tá dentro do contexto que eu quero fazer, que é vender? É. Pô, já a hora que chegar aqui 7, 7h15, eu já tento dar um play na gravação. Sim. Conversar, né? Bem legal. A Luana. Luana, Júlia. Alguma coisa você fez aí. Sim, 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 sim. Você ouve no tom de voz, né, que você tá. Bom, ah, é, é um processo, tá? Para que fique, para que fique bem claro, não é chegar e sair amanhã operar a minha. É focar na execução é a primeira coisa. Focar na execução, tentar ali dentro do conceito que sabe, o quanto sabe, enfim, focar na execução para você gravar isso, né, fazer essa dinâmica para que você consiga ao longo do tempo, né, dentro de um determinado período, se você, por exemplo, se você pegar, vamos colocar aí que você faça três operações na semana, são 3 dias, vezes 4, são 12. São 12 gravações que você tem de mercado, é um dado muito importante, né? Aí você estende isso para 3 meses. Cara, esse tipo de informação que você vai colher depois, né, se assistindo,
Puta, isso é incrível, tipo, você tá se vendo, né, operando, fazendo coisas muito boas, coisas ruins. Você vai identificar, pô, que a hora que o preço começa a chegar ali perto de vocês, começa a mexer em stop. Pô, eu identifiquei isso. Eu vi isso pra mim, né? Eu não tô aqui apontando dedo pra ninguém, tô falando são coisas que eu vi em mim. Pô, tem uma hora que tem certos momentos ali que eu começo a puxar o stop ali, que eu não quero estopar, eu penso em, pô, já que vai dar outro, tal. Puta, isso é um erro, isso é uma cagada. Qual a melhor coisa? Estopar. Entra de novo se for necessário, mas é a melhor coisa estopar. Então, pô, isso é uma coisa que eu identifiquei. Outra coisa, de realização. Pô, melhor sair, né, com os passarinhos na mão do que voando. Então, isso é uma coisa que eu identifiquei. Mas o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o backtest para identificar se aquele minha operação dá 7, 7 e pouco, paga quanto, em quanto tempo paga. Já percebi que tecnicamente vale a pena sair no próximo que tiver, e no próximo fundo que tiver, tomara que dê zero e foda-se. Já, aí o que que eu preciso fazer? Compensar com a mão. Entro com, em vez de 2, entro com 5. Ou 5, 3, 5 contrato ali, né? Ou 2 Nasdaq, 5 ES. Já dá já pagou o dia, a semana, é um puta operacional, né? Financeiramente, não preciso nem mais operar pelo dia. Pô, chegou 9 horas da manhã aqui no Brasil, já tô com o dia resolvido. Não preciso nem pegar a volatilidade da abertura lá de Nova York. Vou só estou só dando uma olhadinha, né? Então é um processo de evolução que precisa ser feito. Primeiro, focar na execução, né? Você montou seu planejamento, foca na execução, grava isso, revisa isso e vai melhorando. Isso faz parte do diário, né? O diário ele tem que ser além do escrito ali, enfim, comprei aqui, vendi ali, estava triste, estava feliz, essas coisas. Você precisa ter essa gravação para você se ver na execução. É muito bom isso, certo? Dá para usar o OBS ou no próprio Windows tem também. Eu não sei como é que é, mas particularmente eu uso o OBS, certo? Então, é, só o resumo que a Luana pediu, né? Vamos passar por toda a Quarterly, vamos passar por algumas coisas, vou dizer novas, são coisas que a gente já sabia, mas passou despercebido. A ideia é melhorar. Para quem já fez, quer ah, reciclar, né? Enfim, vai ser intensivo, vai ser todo santo dia. Vamos fazer uns 60 vídeos aí, vai ser bem legal, né? Segunda-feira, Júlia. Depois de amanhã. Então, ó, nós temos duas coisas extremamente importantes na semana que vem. Várias coisas importantes. Primeiro, nós temos payroll na sexta-feira. É um Q1, né? É o início de um novo mês, Q1. Nós temos payroll na sexta-feira, só que a gente tem isso aqui que está acontecendo agora, né? Estados Unidos metendo bala, bomba, tiroteio, guerra, gritaria no Irã. Tecnicamente falando, eu gostaria que se concluísse isso aqui, esse market maker. Se a gente vai desabar, porque eu sou baixista, sou eternamente baixista, né? Prefiro vender do que comprar, mas a gente teve várias quebras aqui em cima e possivelmente nós estamos dentro dessa estrutura. Então, né, o que que depende? Segunda-feira abertura, né? Domingo, né? Na verdade. Como é que vai abrir esse negócio? Vai abrir com gap de 70 bilhões de pontos? Ou o mercado vai cagar? Né? A gente está no momento bem. Eu fazer qualquer. Ah, vai mexer em várias coisas aí. Então, o meu planejamento é paciência. Vou esperar a abertura de segunda-feira, de domingo barra segunda ali acontecer. Vamos ver para onde a gente vai.
porque começou, né? Possivelmente aí, não sei, né? Especulando, bem especulando, pode ser que essa guerra aí tome outras proporções, né? Que simplesmente os Estados Unidos ir lá e pegar. Uma coisa é o Maduro aqui, que ninguém tá nem aí, né? Pelo contrário, a gente queria que pegasse ele, né? Tem o Lula aqui também, mas é pedir demais, né? Sonhar demais. Mas é importante que a gente. Então, não, assim, a minha ideia é porque, tipo, não faz muito sentido, né? Se, aí eu encerro esse aqui. Aí a gente para de trabalhar de sábado. Tá bom, valeu. Vi uma matéria agora cedo, o Lula tá na reta. Cara, tem o endereço dele aqui, né? O Palácio do Planalto, como é que é? O Jabuti lá, o Jacuri. Enfim, piadas à parte, né? Que a gente fique, que a gente fique tranquilo aí, que não aconteça nada. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, colocamento, posicionamento, crítica, sugestão? Qual dica? Sim, 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 extremamente importante. Sim. Você tendo tipo, essa regra, né, de excelência de execução, não tô falando que você vai comprar a mínima da mínima, não é isso. Mas é excelência no contexto que você está observando ali, né, no conceito barra contexto. Você fazer essa execução com prior e ter essa gravação, isso vai e revisar ela, né, depois, se observar operando, isso vai te encurtar um caminho de evolução que você ficaria 1 ano, 2 anos, 3 anos matutando, escrevendo, não só em pensamentos, né? Porque depois, quando a gente finaliza o dia, a gente já passou por tanta coisa que você retornar aos seus detalhes que você estava na execução, por que que executou, como que você executou, e transcrever isso é uma coisa. É bom, é ótimo, é importante que você continue fazendo seu diário, mas é também extremamente importante que você vê você operando ali. Nossa, quem está operando aqui? Quem está operando aqui? Cadê? Quem está operando aqui? Não é esse aqui. Quem está operando isso aqui? Quem clicou nesse botão sou eu. Então fui eu que executei. Ó, olha a minha anotação. Olha SMT com Precision. E aí eu vou balanceando, mudando de gráfico. Isso aqui é o João, né? O João de dia 24, que é dia 24. De terça-feira. O João do passado. Mas sou eu aqui. São as minhas anotações. Então isso aqui me dá